Nesse vídeo, vamos analisar os principais indicadores do Fiagro CPTR11 e detalhar as principais informações do seu relatório gerencial. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Bom, o objetivo aqui desse vídeo é analisar os principais indicadores do Fiagro CPTR11 e também detalhar as principais informações do seu relatório gerencial do mês de março. Portanto, vale deixar um disclaimer aí para você. Essa não é uma recomendação de investimento. Nós estamos aqui analisando este Fiagro a caráter educacional. A ideia é trazer todas as informações necessárias para que você, investidor, possa tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, usem essas informações com sabedoria. Bom, antes da gente começar a análise, se você aí não sabe o que é um Fiagro, aqui no canal nós já fizemos um vídeo explicando tudo sobre esse tipo de fundo de investimento do agronegócio. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você. Bom, começando a nossa análise, hoje nós vamos falar aqui do fundo CPTR11. Ele é um Fiagro do tipo FDIC. Comparando, por exemplo, com um fundo imobiliário, ele é equivalente a um fundo de papel. Dito isso, é importante também destacar que eu dividi esse vídeo basicamente em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar aqui dos principais indicadores, ou seja, os indicadores mandatórios. A segunda parte do vídeo, nós vamos falar de indicadores específicos para esse tipo de Fiagro e por último, eu vou analisar na prática todos os indicadores e também o relatório gerencial deste Fiagro. Partindo então para a primeira parte desse vídeo, vamos falar aqui de quais são os indicadores mandatórios que nós investidores devemos analisar. O primeiro é a administração desse fundo. Nós como investidores sempre devemos tomar cuidado com a empresa, a companhia que está fazendo a gestão desse Fiagro. Então esse é o primeiro indicador que eu recomendo vocês a olharem. O segundo é o tamanho do fundo. Essa informação é importante, principalmente para a diversificação desse fundo, que nós também vamos abordar lá no final. Nós temos aqui o próximo indicador, que é a liquidez, que é a facilidade de nós investidores comprarmos e vendermos as nossas cotas. E por último, e super importante, o P sobre VP, que é o indicador que vai mostrar para nós se esse fundo ele está sendo negociado acima ou abaixo do seu preço de patrimônio. Após a análise desses indicadores mandatórios, que eu recomendo que vocês sempre analisem em todo e qualquer tipo de fundo, nós vamos falar agora dos indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. Como esse Fiagro tem a sua carteira composta de certificados de recebíveis, eu separei aqui os principais indicadores que nós devemos analisar para esse tipo de Fiagro. Eu estou falando aqui da diversificação dos seus contratos de CRI e de CRAs, que são os certificados de recebíveis. O segundo indicador é a distribuição, no PL, ou seja, a distribuição dos certificados de recebíveis dentro do patrimônio líquido deste fundo. Essa informação ela é importante para nós, pois impacta diretamente no recebimento dos nossos dividendos. Na sequência, nós temos aqui a parte de inadimplência, que a gente sempre deve verificar o percentual de inadimplência dentro do portfólio desse fundo. E por último, aqui os indexadores. Os indexadores mostram para nós investidores qual vai ser o tipo de remuneração que esse Fiagro vai entregar para nós investidores. Se ele vai estar atrelado, por exemplo, ao CDI, que é amarrado à taxa Selic, ou até mesmo ao IPCA, que é a taxa de inflação. Ou seja, essa informação ela é importante. Bom, vamos logo para a terceira parte desse vídeo, que é analisar todos esses indicadores na prática. E para isso, eu vou utilizar o site da Status Invest. Existem outros sites também que vocês podem consultar e utilizar para analisar esses indicadores. Porém, eu vou usar aqui o Status Invest porque eu tenho mais familiaridade. Dando início, aqui na tela eu já estou com o Fiagro CPTR11. Atualmente, ele é negociado no valor de R$ 96,97 e nos últimos 12 meses ele entregou para os seus cotistas o equivalente a 14% em dividendos. Vale destacar também que nos últimos 12 meses ele vem acumulando aqui uma desvalorização de 3%. Bom, depois dessa apresentação breve aqui do fundo CPTR11, vamos dar uma olhada em quem faz a administração desse Fiagro. Nós estamos falando aqui do BTG Pactual, é uma instituição hoje de renome no mercado, e isso obviamente traz uma segurança para nós investidores. Feito isso, vamos dar uma olhada agora nos seus outros indicadores.
Esse Fiagro, atualmente, ele possui um patrimônio de 408 milhões. Portanto, ele é um fundo com um tamanho razoável. E isso é bom para nós investidores. Provavelmente ele deve estar muito bem diversificado. Porém, nós vamos dar uma olhada nisso lá no final do vídeo. Seguindo aqui, nós temos a liquidez diária. Atualmente, esse Fiagro ele negocia diariamente mais de R$1 milhão. Essa informação ela é relevante para nós investidores, pois a liquidez mostra a facilidade de vender ou comprar as suas cotas. Então, nós sempre devemos olhar e tomar bastante cuidado com essas informações. O próximo indicador que a gente vai olhar é o P sobre VP. Esse indicador ele pega o preço da cota e divide pelo valor de patrimônio do Fiagro. O resultado dessa divisão vai nos dizer se esse fundo está valendo mais ou menos do que o seu valor de patrimônio. Ou seja, se o resultado da divisão for igual a 1, ele está no 0 a 0. O mesmo valor das suas cotas está equivalente ao seu valor de patrimônio. Se estiver abaixo, mostra que esse fundo está sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio. E isso representa para nós investidores uma oportunidade de compra. Porém, o contrário ele é verdadeiro. Se esse valor, se o resultado dessa divisão estiver acima de 1, isso significa que esse fundo está supervalorizado no mercado, representando um sinal de alerta para nós investidores. Um alerta aí para vocês, nunca leve em consideração apenas um indicador. Sempre analise o Fiagro no contexto geral, pois o fato dele estar sendo negociado com uma taxa de desconto atualmente não significa que você vai ter um resultado positivo adquirindo e incluindo esse Fiagro dentro da sua carteira. Dando sequência, uma outra informação relevante que nós temos aqui do lado é o valor em caixa. Esse fundo atualmente está com 0,32% do valor de patrimônio em caixa disponível para novos investimentos. Portanto, essa informação mostra para nós investidores que a maior parte do valor de patrimônio já está investido em certificados de recebíveis e fundos de FDIC. Bom, esses são os indicadores mandatórios que a gente sempre deve analisar para todo tipo de Fiagro. Agora a gente vai olhar os indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. Eu vi que aqui no site do Status Invest nós não temos essa informação disponibilizada. Porém, fica uma dica aí para vocês. Aqui na seção de comunicados do CPTR11 nós temos todos os relatórios e informes disponibilizados pelo fundo. E aqui nesse informe, que é o relatório gerencial, a gente tem a possibilidade de acessar, fazer o download do arquivo que é disponibilizado para os cotistas e acessar todos os detalhes referentes a esse fundo. Vamos lá dar uma olhadinha no seu relatório gerencial. Bom, aqui no relatório gerencial eu tenho diversas informações, como o CNPJ, a data de início desse fundo, o seu administrador, público-alvo, taxas de administração e diversas outras informações. Eu recomendo sempre, investidores, que vocês leiam aqui esse prospecto inicial. Nesse prospecto, a gente vai entender qual é o tipo de Fiagro que a gente está incluindo na nossa carteira. Ou seja, aqui a gente tem o objetivo, e no objetivo o gestor ele deixa bem claro que esse Fiagro ele é baseado em certificados de recebíveis, ou seja, os CRAs, e também os fundos de investimentos em direitos creditórios, ou seja, os FDICs. Uma vez que você entendeu isso, vamos lá dar uma olhada agora no portfólio desse fundo, que é onde está a maior parte dos indicadores específicos para esse tipo de Fiagro. Aqui na carteira, nós vamos ter acesso a todos os certificados de recebíveis que compõem esse Fiagro. Nós vamos ter acesso ao tipo de empresa que está sendo investido nesse fundo, o percentual do PL, ou seja, o percentual do patrimônio líquido que esse fundo está investindo em cada uma dessas empresas, e aqui vem aquela parte da diversificação, ou seja, esse fundo aqui, olhando, ele está muito bem diversificado. Tirando esse fato dele estar concentrando aqui 20% basicamente da carteira nessas duas empresas, em linhas gerais, ele está bem diversificado. Nessa coluna nós temos acesso aos setores que esse fundo está investindo. Então nós estamos falando aqui de proteína animal, energia térmica, açúcar e etanol, ou seja, ele está diversificado em diferentes companhias, ele está diversificado em diferentes setores e ele também está bem diversificado na relação PL por companhia, por certificado de recebível. Aqui ao lado nós temos acesso aos indexadores. Essa informação é importante pois ela vai mostrar para nós a variação da nossa taxa de remuneração, ou seja, da distribuição de dividendos desse Fiagro. Ele está basicamente dividido aqui em CDI e IPCA, ou seja, esse tipo de Fiagro vai proteger nós investidores
contra uma subida na taxa de juros, pois o CDI ele está diretamente atrelado à taxa Selic, e também vai proteger nós investidores contra a inflação, pois ele também possui certificados de recebíveis atrelados ao IPCA, que é o índice de inflação. Em resumo, aqui na carteira nós temos acesso a basicamente todos os indicadores, então a gente consegue perceber que esse fundo ele está muito bem diversificado em diferentes empresas, muito bem diversificado em setores e também o seu PL está muito bem dividido em diferentes companhias. Aqui na página anterior a gente tem algumas informações interessantes para compartilhar. A gente tem aqui a exposição por tipo de ativo, ou seja, 97% da carteira desse fundo está em certificados de recebíveis do agronegócio e os demais 3% está dividido aqui entre valor de caixa, FIAGRO, que seria outros fundos do agronegócio, e aqui contratos de FDIC. Aqui ao lado nós temos os indexadores e as suas respectivas taxas de remuneração, e aqui um pouco mais para baixo nós temos a exposição por indexador. Nesse gráfico a gente consegue perceber que 75% da carteira está atrelada ao CDI e 24% ao IPCA. Aqui ao lado nós temos a exposição geográfica da carteira, ou seja, quais são os locais que essas empresas estão atuando. Dando sequência, nós temos também a exposição por setor. Aqui no relatório o gestor ele deixa bem claro para a gente o percentual de investimento em cada um dos setores. E aqui ao lado um gráfico bem interessante, que é a exposição por devedor. Nós vimos essa informação lá na carteira, porém aqui ela está apresentada de uma forma gráfica. Bom, investidores, eu dei uma procurada aqui no relatório e eu não encontrei nenhuma informação em relação à inadimplência. Como os fundos de investimento do agronegócio, eles são fundos recentes, eles foram lançados e aprovados no mercado em 2021, é muito provável que a maior parte dos FIAGROS não tenham informação sobre inadimplência. A gente pode ver, por exemplo, que o início aqui desse fundo foi no dia 16/3 de 2022. Portanto, investidores, é muito comum a gente ainda não ter muitos dados e informações sobre inadimplência. Porém, eu queria mostrar para vocês uma informação importante aqui na carteira deste FIAGRO. Aqui na última coluna nós temos a duração dos contratos de recebíveis, ou seja, a grande parte dos contratos ela é feita entre 36 e 60 meses. Muito provavelmente a gente só vai ter informações sobre inadimplência daqui a uns 2, 3 ou 4 anos. Em resumo, esses são os principais indicadores que nós sempre devemos analisar na hora de escolher um FIAGRO para incluir na nossa carteira de investimentos. E uma informação para você que é aquele investidor mais curioso, aqui no relatório mensal, o gestor desse fundo ele detalha cada uma das companhias em que esse FIAGRO está investindo através dos certificados de recebíveis. E ele coloca diversas informações relevantes aqui. Vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo para dar uma analisada nisso. Eu não vou mostrar e falar disso aqui no vídeo para a gente não se estender muito, mas basicamente eu recomendo muito que vocês sempre olhem aqui o relatório gerencial, não é nenhum bicho de 7 cabeças. E com o tempo a gente vai sempre pegando a manha ali de como analisar esses relatórios. Bom, investidores, agora vem aquela pergunta. Ao analisar todos esses indicadores, é garantia de sucesso nos investimentos? É claro que não, Pois investir sempre tem um risco atrelado, e cada investimento tem o seu tipo de risco. Como a gente está falando hoje aqui de um FIAGRO ele é muito parecido com um fundo imobiliário, ou seja, ele vai ter todos os riscos que um fundo imobiliário também possui. Porém, por se tratar de um fundo que investe no agronegócio, ele vai ter alguns riscos adicionais. Um risco adicional de um investimento no agronegócio é basicamente o clima. Se o clima estiver bom ou ruim, ou se a gente tiver mais chuva ou menos chuva, isso impacta diretamente a produção agrícola e, por consequência, vai afetar também o nosso FIAGRO. Além disso, a gente pode ter problemas também de uma crise no Brasil ou até mesmo uma crise global, que impacta diretamente o consumo de alimentos e, obviamente, por consequência, impacta também o nosso investimento no agronegócio. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês, investidores, é que sempre avaliem os riscos de cada um dos investimentos. Então é importante que você, como investidor, entenda os riscos e balanceie a sua carteira, ou seja, diversifique os seus investimentos com o objetivo de proteger a sua carteira e o seu patrimônio de eventuais problemas que esses investimentos podem trazer. De forma resumida, investidores, nunca coloque todos os ovos em uma única cesta. Diversifique sempre. Esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações.
Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.